Estamos dando início a mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo, aqui no ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o sonho de Deolindo Amorim, um projeto do plano espiritual superior, tendo naturalmente nosso querido Jorge Andréa como nosso presidente de honra, e todos os nossos demais mentores queridos que trouxeram o ICEB até aqui e que continuam a nos ajudar para que possamos manter o ICEB na continuidade de sua missão. Nós, neste instante, mestre querido, de nosso pequenino coração, nós nos elevamos ao teu, para receber, como sempre recebemos, a tua proteção, a tua inspiração, os fluidos, os raios de tua inteligência sobre as nossas, particularmente por sobre a inteligência de nossa querida irmã, companheira, estudiosa, Iole de Freitas. E também recebendo, Jesus, as vibrações de teu coração sublimado, para que possamos, neste encontro, não só viver intelectualmente, mas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, recebermos os influxos para a nossa erudição, para a nossa evolução, para a nossa alegria, mestre, ao estudarmos e ao nos amarmos. Guarda-nos a todos, abençoa todos os nossos irmãos que em todos os quadrantes experimentam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Possamos, Jesus, através de teu coração, também fazer presente a eles a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso carinho. E neste instante, ao te agradecermos por tudo e em tudo, nós, com tua permissão, damos início a mais este encontro fraterno de estudos de teu Evangelho e da codificação que nos foi trazida pelo nosso querido, amado codificador Allan Kardec. Fica conosco, mestre amado, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. E nós, então, estamos dando início, recebendo nossa querida Iole de Freitas, que é mineira de Belo Horizonte, é professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na área de análise de projetos desde 1993. É artista plástica, atua no campo das instalações e obras escultóricas, iniciou a carreira, o trabalho, nos anos 70, quando residia em Milão, na Itália. Sua primeira exposição individual foi em 1973, na Galeria Diagrama, em Milão. Participou da Bienal de Paris, em 1975, da Bienal de São Paulo, de 1981 a 1998, da Documenta de Kassel, de 2007. Em 2023, foram realizadas duas grandes exposições retrospectivas de sua obra magnífica, no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. É palestrante espírita, trabalhadora do grupo Rita de Cássia, no Estado de Estudos Espíritas, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, desde 1985, onde participa da direção mediúnica da casa. É colaboradora do Centro Espírita Leon Denis desde 1987. E agora está aqui, para nossa alegria, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, agradecendo Iole de Freitas, querida irmã, querida amiga, querida companheira, está aqui para trazer as reflexões profundas de seu conhecimento e de sua vivência
no plano da produção artística. Ela vai nos falar sobre essas coisas todas numa programação que vai crescendo em profundidade e extensão. E Olhe de Freitas, somos todos ouvidos. Muito obrigada. Olha só, estava dizendo que é uma alegria enorme estar aqui com a Nádia, que nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntas, atendendo a outros convites dela, e se tornou uma amiga muito querida do meu coração, e vê-la hoje dá muita tranquilidade e muita alegria. E nós, então, agradecemos profundamente a ela e ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e é uma honra estar aqui. Então, nós pedimos a Deus, nosso Pai, Pai de misericórdia, de amor, a Jesus, Mestre querido, que permita que os guias espirituais que nos sustentam nos nossos estudos possam estar mais uma vez conosco e que nós possamos desenvolver esse tema que une todas as noções trazidas na codificação, acrescidas, podemos dizer, da profundidade doutrinária e poética do nosso querido Leon Denis, e alicerçando o nosso entendimento sobre a estrutura psíquica que nos constitui, nós vamos também embasar uma parte das nossas reflexões nos textos incrivelmente, para mim, claros, profundos e claros, é a aptidão do professor Jorge Andréa. Então, nós vamos começar contando para vocês como a gente pensou em organizar esses 4 momentos. O primeiro momento, hoje, nós vamos pensar, e aí tem o título, né? Nomeei, então, o estudo, arte, processo anímico e mediúnico. Porque nós vamos ver, ou são os dois juntos, é um só, como que se processa, né, todo este investimento do ser em criar uma linguagem que seja plástica, que seja musical, que seja literária, né, para que ele possa, a partir do desenvolvimento da sua própria individualidade, no nível mais profundo do seu ser, que o professor vai nos trazer com seus esquemas gráficos que reproduzem a nitidez do seu raciocínio, mostrando como se organiza o psiquismo humano, e nós vamos, então, perceber que este processo de criação, que já existe explicado, conceitualizado e elaborado em todo o processo civilizatório que nós viemos atravessando através dos séculos, e que dentro deste processo, que é de individuação, que é de mergulho em si mesmo, mas que é da compreensão de que é sempre na teia do coletivo que nós vamos conseguir crescer, e que isto é um impulso íntimo do ser de sair de si e ir até o outro. Então, como é que a linguagem artística pode ajudar, na medida em que ela vai estar dentro do percurso dos seus processos, isso através dos milênios, trazendo à tona o seu viver, as suas percepções, os seus aprendizados seculares, na carne e na erraticidade, e fazendo, então, que este processo, que, repito, é de constituição da linguagem, o que difere da ideia de autoexpressão. Eu posso me expressar constantemente cantando e tal, para o desespero dos meus amigos, mas se eu quero criar, né, uma linguagem que esteja estruturada em todo o complexo cultural atravessado pela humanidade, então eu estarei, sim, construindo um processo anímico, porque sai de si, sai do que o professor Jorge André coloca como o eu. É o âmago da individualidade, é a dimensão, não é, do inconsciente puro.
aquele que está abrindo as portas para toda a efusão fluídica que promana do Criador, já contendo em si, nestes influxos vibratórios constitutivos do ser, vindo do Pai, do Criador, nós vamos, então, tendo em nós a possibilidade de sermos coautores da obra da criação, por menorzinha que seja a nossa contribuição, mas seguindo de modo coerente, honesto, na justa medida, tudo aquilo que este fluxo criador, então, depositado em nós pelo Pai, ele poderá vir a frutificar e constituindo, então, repito, uma linguagem específica daquele ser, extremamente individual, extremamente personalizada quando na carne. Mas nós vamos ver que este processo anímico, que exala as forças do Criador, ele que veio se construindo através dos séculos, ele está em conjugação constante com o coletivo. E aí ele está em relação constante, não só consigo mesmo, em todos os momentos de um processo de criação, de um artista, independe de qual a área que ele escolha, se seja artes visuais, se seja música, mas ele estará fazendo aquilo tudo para o outro. É uma ponte, e nesta ponte não se elimina a constante presença do processo mediúnico, que poderá ser um processo, então, de inspiração, um processo de intuição, um processo que se dá de maneira reservada e calada, portas adentro do seu ser, muitas vezes nem percebendo aquele que busca fazer a linguagem, chamado artista, né? Que ele possa nem perceber essa ligação e essa fluência constante do Pai e de toda a assessoria espiritual daqueles espíritos que já adquiriram uma instância muito mais sutil, amorosa, inteligente, amorável que nós e que nos intuem. E poderá também tornar-se através de processos do trânsito, como o livro que nós vamos também nos apoiar muito, que é O Espiritismo na Arte, com a abençoada reflexão e fala do mestre Leon Denis, quando ele nos diz, não é, claramente, que será através das experiências na carne e na erraticidade, que, de algum modo, alguns espíritos, eles buscam construir em si o senso estético para que eles possam, então, progredir. Esse progresso no sentido do aprimoramento do senso estético que Leon Denis traz lindamente nesse livro, ele se dará pela continuação das vivências na carne e na espiritualidade, onde o espírito, por um impulso próprio, escolhe como uma das portas de ampliação consciencial o fazer artístico. E aí nós vamos ter que chegar, não é? Vou trabalhar sempre, tentar pelo menos, tendo numa das mãos, não é, o professor Jorge Andréa, que nós traremos aqui um pouquinho mais, como ele nomeia, né, essa nossa constituição psíquica, como ele deixa claro determinados aspectos tão profundos do ser ao falar do inconsciente puro, né, com essa pulsante energia que vem do Pai, e como que ele vai falar do inconsciente passado, que é um limítrofe com o inconsciente puro, onde essas forças criadoras do Pai estão ali, fulgurantes. No passado, nós já vamos ter, então, esta linha do tempo daquilo que somos, daquilo que construímos, e nele, então, nesta dimensão, nós teremos o que ele deixa de maneira tão clara. Eu não sei como as pessoas às vezes dizem que o professor é difícil de entender. Para mim, não tem nada mais
cristalino do que o raciocínio do professor Jorge André, quando ele vai falar dos núcleos em potenciação, porque isso é belíssimo, porque estes núcleos, eles detêm esta força pulsante inaugural do ser, que promana do Pai. Mas estes núcleos, eles guardam os arquivos de modo inteligente, numa memória incrível, de todas as experiências realizadas. Tudo bem, sabemos, mas eles mais. Por isso ele põe que é em potenciação. Por isso é que é em potenciação. Por quê? São poderosas forças numa dinâmica constante do ser. Então, a gente não tem neles, o que já seria tanto, arquivadas, melhor dizendo, todas as nossas experiências pregressas. As que deram certo por serem coerentes com a lei de amor, justiça e caridade, e aquelas em que tropeçamos porque não conseguimos ainda ser. Mas, repito, é mais que isso. Esses núcleos, estes vórtices energéticos, eles existem constantemente, estão existindo agora dentro de nós, e são a potência daquilo que nós podemos vir a ser. Então, ele une a relação espaço-temporal de uma maneira incrivelmente fácil da gente poder perceber, porque os núcleos existem numa dinâmica constante de trazer à tona aquilo que nós podemos realizar, inaugurar no mundo e construir dentro do nosso psiquismo. Mas ele nos diz uma coisa lindíssima, que está naquele livro que contém todo o material do professor, tá? Quem quiser, na cartografia da psique, na página 29, quando ele explica que os núcleos em potenciação, eles, além de serem um arquivo, eles, quando percebem que um núcleo ele está, eu vou depois ler para vocês porque é lindo, ele fica deficitário, isso quer dizer, ele não agiu de modo coerente com amor, então ele fica deficitário, mas ele nos diz que através da cultura, através de todo o período de experiências que ele teve na carne e na espiritualidade, ele vai criando condições próprias de repor estas energias e colocá-las no lugar certo, porque esses núcleos são ativos e estão impulsionados pela lei do progresso. É de uma misericórdia inacreditável, é a gente entender que o instante presente é uma preciosidade para cada um de nós e que nós fomos tendo, através da estrutura própria de que fomos constituídos, a possibilidade constante de, ao errarmos, no sentido de nos afastarmos da lei de amor, nós podermos ter a condição, então, de, pela própria força interna que detemos, nós podemos nos reconciliar com a lei e refazermos o nosso percurso, porque eles vão estabelecendo os núcleos um equilíbrio entre eles. Isso é lindo. Uma área do núcleo com determinados sentimentos, atitudes e ações, ela se fragiliza, ela está mais frágil. As outras, através das experiências culturais, das vivências na carne, elas vão oferecendo ao ser possibilidade de reativar esses núcleos deficientes e voltarem a terem uma grande atividade. Importa nós pensarmos nisso para nós mesmos, eu acho, em todos os segundos. E a gente agradece ao professor Jorge Andréa por nos ajudar a ter clareza nos nossos raciocínios e aí no nosso viver. Mas aí nós vamos ver. E o que a arte tem a ver com isso? É porque a arte é um processo de individuação. Ela vai trabalhar sempre com estes núcleos mais profundos do ser, algum que ela compreende racionalmente, outros que ela intui, porque vem dessa força íntima que ainda virá a se expressar de uma maneira mais amorosa, mas vem também de todo o apoio da espiritualidade e percebendo a vontade daquele espírito de crescer. E o filão que ele escolhe para si do senso estético, ele vai continuando na sua evolução. E aí a gente vai agora pedir o apoio do nosso mestre Leon Denis, e na parte terceira
deste livro, Espiritismo na Arte, quando ele fala do senso artístico, constituição e evolução, olha só, é uma mensagem trazida pelo Espírito Esteta em março de 1922. 22 é quando teve todo o movimento modernista no Brasil. É muito lindo ver essa coerência. E aí ele pergunta, em que consiste o senso artístico? Aí, a resposta ou reflexão, o estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, sons, perfumes, raios de luz, as cores, encontra em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem, se harmonizam às profundezas do ser, psiquismo profundo, ao psiquismo passado, ao psiquismo atual, na medida da nossa evolução. É isso o que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas, a evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, desenvolvem-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio. E ele ainda vai dizer mais, olha, se a gente fosse, a cada frase, a gente fazendo uma reflexão do livro Espiritismo na Arte, e de um capítulo que seja do professor Deolindo, a gente ia precisar de uns 5 anos. Eu acho que é o que a gente poderia aproveitar, né? E aí, ele vai dizer assim que é lindo. Raios de luz e cores, sons e perfumes. Olha só, ele trazendo uma questão sensorial. Estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala, da qual cada nota representa uma soma particular de vibrações, ó que lindo, e que constitui em seu conjunto uma unidade perfeita. Se a ela se juntam as formas e as linhas, essa unidade se tornará a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá por objetivo reproduzir. É uma palavra difícil se eu fosse levar para os meus amigos críticos de arte contemporânea. Não, a arte ela é inaugural, ela é um processo de instalação da linguagem daquele indivíduo, não está reproduzindo nada. São palavras, é jogo de palavras. Aqui o que fica muito claro, que Leon Denis quer dizer, é que ele nos insta a compreendermos que tudo que está na natureza, no sentido amplo, e ele coloca os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, tudo que traz uma característica vibrátil, né, particular das vibrações, tudo isto pode ser aprendido por qualquer pessoa, mas aquele, como eu brinco, que cismou que quer ser artista, que cismou que para ele evoluir, ele quer ir por esse filão, né, de uma amorosidade em relação à estética e respeitando o belo, então ele estará trazendo de si esta convicção de uma maneira muito individual, não está reproduzindo ipsilíteres nada. É nesse sentido que a gente entende. A arte vai estar sempre inaugurando. É ato criador, nós vamos ver melhor isso nos outros dias do nosso estudo. Só mais um pouquinho de Leon Denis aqui nesse capítulo, porque é muito bonito. Ele diz assim, até aqui, o artista se inspirou nas coisas do mundo visível ou tangível, através de todo o processo de evolução da arte na humanidade. Dele, quer dizer, do mundo visível e tangível, ouviu as vozes, as harmonias, estudou-lhe as formas, as cores, e com elas conseguiu impregnar suas obras. Assim, o artista criou uma comunhão mais íntima entre o homem e a natureza com letra maiúscula. Porque nós estamos nos afastando da natureza. A gente se acha exterior a ela. Nós colocamos a natureza, mesmo com letra maiúscula, lá, nós somos natureza. Porque somos criados por Deus. E ele diz, graças a ele, as coisas... Olha, isso aqui é muito importante. Graças a ele, ao artista, ao esquicismo, que quer criar um processo de individuação através da arte, as coisas obscuras e mudas tomaram uma alma. Olha a expressão da obra. Então, aquilo que é a expressão, que é a pintura, que é a escultura, que é a música, né?
traduz muitas vezes as coisas obscuras e mudas que tomaram uma alma e suas aspirações, as suas queixas, suas dores, que encontraram expressões que, tornando-as mais vivas, as aproximavam de nós, eles espíritos encarnados, ao mesmo tempo que a alma humana tornava-se mais sensível ao contato da vida exterior. Para deixar claro que tem dimensões profundas do ser que nós não temos ainda capacidade de abarcá-las com a nossa capacidade intelectiva. Nós ainda não conseguimos. Às vezes, o artista, o cientista, sempre coloco Hélio Pellegrino, ele equilibrava muito, sei que era a mesma coisa, que é o mesmo processo de apreensão das forças do Criador e torná-las, então, parte de si e, vou usar a palavra mais forte, expeli-las em relação ao coletivo, tanto na ciência quanto na arte. Então, muitas áreas obscuras do ser, às vezes, você ouve uma música inacreditavelmente bela de um Villa-Lobos e você fica percebendo que naquelas notas, naquela melodia, existe uma experiência vivida numa instância espiritual muito mais ampla que, pelo menos, a minha, que nós desconhecemos, mas que ele atravessou, ele compartilhou, então, conosco. Então, é muito bonito isso, porque tomaram uma alma e as suas aspirações, óbvio, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer crescer, isso está íncito na criatura, é a lei da evolução, mas isso traz, às vezes, as suas queixas, as nossas queixas. Não é reclamação boba, são aquelas questões internas que a gente queria tanto compreender com o coração, que a gente compreende com a razão, muitas vezes não consegue atingi-las com o coração, e que aí, então, pela expressão artística, às vezes a gente... Aí nós vamos só mais um pouquinho para não cansar. Que horas são agora? Fique tranquila. Fique tranquila. É para eu não cansar vocês. Assim, a arte entregou à vida do globo o sentido profundo que lhe faltava. Olha que responsabilidade. A arte entregou à vida do globo o sentido profundo que lhe faltava. Por meio da arte, as forças da natureza, com maiúscula, penetraram em nós e adquiriram como que um reflexo da nossa consciência e dos nossos sentimentos. Nós somos natureza, mas a gente apreende as forças também externas. O exógeno vem a nós. É lindo isso. Porque o ser não se contém em si, não consegue aguentar ser na interioridade dele. Desde os primórdios, ele buscou a ponte com o outro, de maneiras, às vezes, esdrúxulas, de maneira, às vezes, toda atrapalhada, mas buscou o exógeno. E o exógeno, tudo que é fora, tudo que é produzido pelas outras inteligências, tudo que constitui o espaço da humanidade, vieram também a si. E aí a natureza que a arte traz, ela passa, olha como é bonito, do que é comum a todos, ela traz uma pequena brecha, que é aquela que traduz como é que aquele indivíduo, no seu processo infinito de crescimento espiritual, em algum momento da história da humanidade, inserido em todo o contexto cultural, político e social, ele vai trazer, então, o quê? Ele vai fazer com que a sua reflexão. Por isso que a arte tem que ser honesta. Ele tem que trazer com clareza aquilo que o artista percebeu. E ele tem que segurar o tranco. Porque se aquilo não tiver de maneira coerente, o que estamos esperando nos museus, nisso, daquilo, é a coerência de uma fala. Eu sempre falo com os meus jovens alunos artistas, eu chamo todos de artistas, mesmo estando começando, porque eles escolheram isso. Eu não sei se, às vezes, dentro da pauta espiritual dele, eles têm muito mais conhecimento e vivência do que eu mesmo. Eles estão, neste momento, nesta hora, nesta encarnação, eles estão iniciando a constituição da linguagem. E, às vezes, a gente, com mais de 50 anos, né, de tentativa, pelo menos, de constituição de uma linguagem, a gente vê que, com muito esforço e muita
vontade de manter a conexão com a natureza, tudo que dela é usado, com os espíritos que com ela comungam, a gente fala de uma coisa, a gente fala da transparência, a gente fala do equilíbrio, a gente fala da leveza, entendeu? São algumas questões que você vai trabalhar com aquilo, você vai passar uma vida trabalhando com aquilo. Então, isso que a gente faz, aí eu volto aqui, e é muito lindo. Como que ele vai dizer, Leon Denis, então quem é esse espírito que está encarnado? Qual a ligação? Porque a gente está falando do processo, ele é anímico, o do ser, sempre com a relação com o exógeno, não está cortado por ser anímico, ou ele está dentro de um processo mediúnico que ele tem mais percepção, consciência disso, que pode ser o processo de inspiração, ou ele poderá trazer um processo mediúnico, como o Leon Denis explica lindamente mais para frente, daremos, que às vezes o artista, mesmo conhecendo nada de mediunidade, ele quase entra num transe. Eu tenho amigos queridos escritores, que às vezes a gente conversando, eu fico quieta, mas eu ouço e olho, sabe? Ele entrou num contato profundo com algumas forças espirituais, mais destiladas, né? Os poemas são magníficos, a poesia traz um respiro para todos nós. E aí nós vamos ver que quando o espírito humano, diz Denis, encarna na Terra e traz, seja da sua vida no espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres, uma certa noção do ideal estético, que já falamos sobre ele, quando chega à maturidade, eu falo com o pessoal novo, gente, tem que ralar uns 50 anos, mais ou menos, para poder começar a construir uma linguagem consistente. Quando chega a maturidade na sua vida terrestre, sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma qualidade mestra, que nós chamaremos de o gosto junto ao sentido do belo. Eis aí, pois, o artista criado e pronto para trabalhar sobre a matéria. É bonito, né? Todo artista agora que está encarnado, se lesse isso, eu acho que ficaria muito grato ao Criador. E aí, ele continua. Quando esse artista realizou uma vida de trabalho, aí vamos falar dele no plano espiritual. Isso que estamos aqui com este livro, né? Quando esse artista realizou uma vida de trabalho, ele retorna ao espaço. Lá, se liberará do seu ser, ou eu acho que esse ser aqui não está certo, lá ele libertará do seu ser uma quantidade imensa de pensamentos que ele desejava concretizar. Nesse meio fluídico, no plano espiritual, ele terá todos os materiais necessários para constituir o seu pensamento aprisionado na carne, aprisionado na carne, ele não pôde realizar em uma só existência. Olha que lindo. Quer dizer, os artistas que às vezes se angustiam tanto, né, com a questão do limite, né, da vida na matéria, como é que vai ser? Porque faltam poucos anos, provavelmente, não se dá conta. Então, a finitude na carne é algo que, para os artistas com muita percepção, os angustia. Perceber que eles estão vivendo e morrendo no mesmo instante. Porque desde que se nasce, começa a morrer. E a gente entende, com o tempo passando, as células do nosso corpo, por mais que a gente tente bem tratá-las com o nosso psiquismo e com os cuidados, elas muitas vezes elas vão se desgastando. Então, é muito bonito isso. Aí ele vai dizer, o espírito, está falando dele, o espírito artista, que aqui trabalhou muito, e que Leon Denis nos relata aquilo que a gente não percebe, o que acontece com ele quando entra na pátria espiritual, nos núcleos específicos que se dedicam ao trabalho do ato criador. O espírito não possui órgão visual, mas o pensamento reúne todos os sentidos. Primeiro, ele recebe em sua memória as mais belas coisas que sensibilizaram seu cérebro
na existência precedente. Olha a importância daquilo que, quando nós estamos na carne, a gente se dispõe a conhecer e a ver. Fica impregnado. Se ele viveu em um meio elevado, graças às diretrizes adquiridas, os quadros que passarão em seu pensamento na espiritualidade serão verdadeiramente inspirados pelo culto do belo. Portanto, nosso ser espiritual, em nome do seu trabalho, será, em pouco tempo, transferido ao meio fluídico suficientemente porque na espiritualidade são muitos, né? Nós sabemos, né? A diversidade dos núcleos espirituais. E por afinidade, se existe de fato um empenho, se existe ali uma vontade firme, se existe uma determinação daquele espírito, que ele, com a permissão de Deus, se ele puder manter-se nesse filão da arte, do senso estético ser desenvolvido, ele estará lá, comungando com estes outros artistas pensadores, porque aí, livre das parcelas materiais, de lá poderá receber, pela lembrança, o reflexo artístico de suas vidas anteriores. Olha, por um simples querer, tudo se concretizará com a ajuda dos fluidos ambientes. Este espírito era pintor, seu pensamento refletirá os quadros dos mestres que ele conheceu e amou. Era escultor, as formas antigas ou clássicas, ou aquelas da sua época, aparecerão sobre a tela do seu pensamento. É tão bonito, e agora ainda é mais bonito. Depois, com o tempo, outros espíritos da espiritualidade, não atraídos pela arte, mas desejosos de se elevarem em direção a um plano superior, se agruparão em torno dos seres que, por seu trabalho, seu adiantamento, planam em regiões fluídicas mais puras. Esses seres que se aproximam do artista receberão mais facilmente o pensamento deste último, e por um trabalho prolongado se estabelecerá uma fusão entre o espírito do profano e o espírito do artista. Pouco a pouco, o profano, quer dizer, aquele que ainda não se dedicou, receberá em seu pensamento os quadros e as cenas artísticas do seu mestre espiritual e poderá, então, experimentar alegrias estéticas muito grandes e aí se tornar ele mesmo artista em uma futura existência, porquanto terá recebido os primeiros elementos da arte no contato com o ser mais avançado do que ele é. É assim que, geralmente, os meios artísticos se perpetuam da Terra ao espaço, do espaço à Terra, e nos outros mundos, visto que existem aqueles mundos em que os meios de criação artística são mais ricos do que o nosso. Então, vocês veem como é bonito, porque é um entrelaçamento e, ao mesmo tempo, é uma continuidade. É isso que eu gosto de conversar com os meus amigos poetas, às vezes perplexos, quando percebem a relação temporal, e que não há uma finitude do ser, há uma finitude do tempo abençoado de estar na carne. Não vai durar 500 anos. Não. Agora o pessoal está indo até 120 anos. Acontece que a carne, as moléculas do nosso corpo, elas são fiéis companheiras, elas vão de direito, pelo tudo que já fizeram, vão ficando cansadinhas. Então, às vezes, o nosso psiquismo quer realizar algo que tem um vigor juvenil, mas isso tem que ser inteligentemente dosado para que, na carne, com equilíbrio, e é lindo, é porque é tanta coisa linda, ainda bem que são 4 vezes que a gente vai se encontrar aqui. Então, vai dar tempo, né? Porque ele diz isso de uma maneira tão bonita que, quando a gente está na carne, nós vamos, então, podendo, mesmo entendendo a finitude do corpo, e o corpo já não podendo tanto atender a determinadas pulsões psíquicas profundas que querem tornar-se linguagem, que ele busca, através do conhecimento que ele teve durante muito tempo. Ele vai buscar, então, a possibilidade que o seu talento lhe trouxe através de todos os tempos, e ele, então, poderá
reinventar a maneira de se organizar para poder criar, né, o seu trabalho até quando ele desencarnar. Isso é muito bonito, porque isso mostra que está íncito no ser toda essa potência psíquica e este aprendizado que foi secular. E aí, como nós falamos, vou só falar um pouquinho sobre o processo anímico ou mediúnico, porque se vocês iam me cobrar, porque está no título. Eu vou falar um pouquinho sobre a inspiração, sobre a intuição. Mas aqui ele vai falar na parte segunda do livro Espiritismo na Arte, é onde ele vai trazer na dita terceira lição, inspiração, causas, efeitos e formas. Então, ele vai dizer, eu gostaria de... Esse é de 21, então esse antecede, como tempo, a outra comunicação que foi de 22. O livro está nessa hora, por conta do conceito. Eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. É um procedimento de transmissão da luz divina. Ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, com suas inúmeras ramificações, aproxima-se em graus diversos desse plano divino do qual vos falo. Aproxima-se em graus diversos. Presta atenção, isso através de todo, né, o programa civilizatório e através do quanto o espírito fez naqueles momentos na carne e quando na erraticidade para poder alinhar-se a estas forças. É tão bonito. De um espírito amigo da casa mandou uma orientação sobre essa questão que é tão difícil para a gente, né? Em que medida aquilo que a gente projeta nos momentos de reflexão, de estudo na doutrina, de prece, de irradiação pelos irmãos em sofrimento, né? Em que momento essa vibração, principalmente porque ela é conjunta, ela está se fazendo com um grupo de companheiros, né? Em que momento essa vibração conjunta, né, que surge do âmago do ser, num grupo espírita, por exemplo, ela vai conseguir oferecer à espiritualidade amiga o grau vibratório adequado para que possamos deles receber determinadas verdades espirituais. Eu não queria usar a palavra que é muito contundente, mas são. É lógico que são na medida do grau de evolução deles, da evolução infinita. Mas são estes espíritos que a gente tem gratidão profunda, que vieram através da codificação, que vieram através de Denis, de Delane, e todos os atuais também, que vêm se trazendo através de médiuns sérios, né? E que trazem para nós essa possibilidade de compreensão, mas é interessante a relação dimensional que temos, mais ampla e a mais profunda, né? De todas as verdades espirituais e nossas, porque somos espíritos ora encarnados no processo de evolução. E há que alcançar no grupo um grau de vibração eficiente, livre das interferências externas do mundo, livre das nossas questões pessoais, as pequenitas e as grandes, mas nesse momento a gente se desliga e eleva o pensamento e entramos nesta faixa vibratória em que eles podem vir até nós trazendo aquilo que nós já podemos perceber. É sempre muito mais do que a gente percebe. A espiritualidade traz, é de um valor imensurável, e quando vem através do processo mediúnico, os médiuns respeitáveis, aqui conosco, né? Trazendo Chico Xavier, trazendo Juliano, trazendo João Nunes, espíritos tão amorosos, que se dobram para vir até nós, para ampliar a nossa capacidade de compreender o mundo. O mundo em que estamos na Terra, ligado profundamente às benesses do mundo espiritual que nos envolve
Então, nós vamos ver que ele vai dizer assim, por intuição, vou começar antes. Quando, no espaço, o espírito de um artista decidiu reencarnar, leva com ele as amizades de seus queridos, que, por causas diversas, devem ficar no espaço. Mas, por intuição, estes amigos enviarão a esse ser, aprisionado na carne, fluidos provenientes do seu meio e ideias que darão novo impulso à parcela de talento que existe nele e que, sob o domínio da carne, estaria bastante propensa a ficar adormecida. Quanto talento, ele vai dizer com muita clareza, né, que será sempre através das inúmeras encarnações e da capacidade de juntar as experiências estéticas no bojo de todas as outras experiências, e é por isso que ele cria o chamado talento, porque ele se esforçou para isso. Simples assim, não cai de bandeja, não existe isso. O talento é fruto de uma construção milenar e de um desejo e de uma vontade. Então, a inspiração tem duas formas. Uma pessoal, outra mais ampla, transmitida por espíritos elevados que aurem a arte das fontes mais puras e comunicam seus efeitos a um ser que os emprega de forma ordenada os seus meios próprios e naturais. A inspiração pessoal é a mais comum. Vós sabeis que um ser que é capaz de experimentar esse fenômeno já é evoluído. Sua evolução se realizará por etapas. Em cada uma de suas vidas, ele terá um período mais marcante que outros. Aquele em que o trabalho foi mais obstinado, olha a palavra de Leon Denis, e, por consequência, mais produtivo. Dele resultarão aquisições, que se acumularão no seu perispírito. Na existência seguinte, essas aquisições voltarão a aparecer sob a forma de um dom inato. E esse dom, para os que não são iniciados, se denominará inspiração. Mas essa inspiração não tem senão um caráter humano. Em geral, ela é fria, não sendo animada por luzes divinas. Então, vem dele com ele mesmo. Vem dele aprendendo, ele insistindo, ele criando, e ele vai conhecendo essas questões da arte, e ele vai introjetando isso e essas imagens, estas percepções, estas vidas da arte ficam, melhor dizendo, vivências da arte, acho que não é bonito vida na arte, ficam impregnadas no seu perispírito. Para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal e de fluidos que emanam do foco divino. Chegamos assim à segunda forma de inspiração. Vós sabeis que os amigos invisíveis velam pelos seres que eles sentem que são dignos de serem protegidos e encorajados. Deus permita que a gente tenha uma pontinha desse benefício. Do espaço, os espíritos superiores pressentem a pequena chama criada pela inspiração pessoal. Que tem o esforço, faz o plugo, eu emito aquela vibração, eu sinalizo aquele desejo, aquela dedicação. Então, para torná-la mais brilhante pela prece, se Deus o permite, esses guias irão buscar, nas esferas onde reinam radiações maravilhosas, os elementos da vida criadora que alimentarão essa pequena chama e dela farão brotar centelhas de talento. É ligado, gente. Tem como desligar. Somos uma comunidade. Já estamos no estado de humanidade, está lá tudo nos 3 erros, que para mim é um dos capítulos mais magníficos que tem. Adoro aquele capítulo, porque ele fala de nós, ele fala de como princípio inteligente, unindo-se ao princípio material, como está tão claro na pergunta 27, ele vai constituindo cada vez um ser mais amorável, mais sábio nas suas decisões, e que esta relação é que vai, então, propiciar que ele possa vir a criar na sua mente, nas suas mãos, na sua fala, um processo que possa iluminar o seu próprio caminho e que ele possa dar a mão, então, as mãos invisíveis que os amigos espirituais nos estendem, e que com as nossas 2 mãos nós possamos estendê-las vibratoriamente a estes amigos, porque eles existem, eles estão. Basta a gente abrir o coração
e dizermos para eles: fique conosco, como a gente disse ao Mestre Jesus. Fique conosco, Mestre. Nós precisamos de Ti. E essa presença crística, ela pode, se for bem cuidada, se ela for ética, se ela for honesta, ela poderá criar um elo de ligação constante, com alguns minutos essencialmente produtivos em que o ato criador surge. Então, ele é mímico e ele é mediúnico, e não vou falar hoje, mas depois vamos falar, porque sendo mediúnico, ele pode se apresentar nessa forma da inspiração. Nós já entendemos por esse percurso esses contatos, tanto do ser que trabalha na carne, que se torna um artista, que vai para a espiritualidade, que lá consegue trabalhar com outros materiais, tudo aquilo que ele queria fazer aqui não conseguia, faz lá, é apoiado por uma comunidade também de espíritos, e ele então passará a receber outras informações de espíritos mais elevados, poderá ir estagiar, como dizia o Rembrandt, nos trabalhos de pintura mediúnica que aconteceram na nossa casa, em instâncias superiores, conhecer outras maneiras de moldar o pensamento na arte. E eles poderão, então, acolher aqueles que querem na espiritualidade, espíritos que querem se sensibilizar. Não precisa de se tornar artista, basta se deixar permear pelo senso estético, que é um senso amoroso e bom. Então, nós vamos vendo que o artista ele vai estar sendo o que ele é por escolha individual, seu psiquismo, tanto quando está encarnado quanto está desencarnado. É um fluxo. E ele poderá, sim, optar por outras experiências, outras áreas de conhecimento, mas o que ele realizou está realizado. Está realizado. E aí poderá até, quando está na carne, ele trabalhar junto a um grupo de artistas desencarnados que solicitem a ele a gentileza de emprestar-lhe suas vibrações, a estrutura, o seu corpo físico, e fazendo com que todo o organismo físico passe a abrigar estas ideias, estas inspirações, e aí nós vamos tendo também, então, dentro da parte mediúnica, os fenômenos da pintura mediúnica, que já atravessou muitas etapas aqui, por exemplo, no nosso Brasil, e que temos demonstrações, às vezes, mais intensas, outras menos, muito ligadas, na minha percepção, não sei se está errado, sempre a ser útil também nos processos de cura ou de tratamento espiritual. Sabemos dos hospitais na espiritualidade, que são beneficiados pelas vibrações retiradas dos ateliês terrenos, conjugadas aos ateliês espirituais, e que estas vibrações são manipuladas por um grupo de espíritos extremamente amorosos, em geral, são senhoras que já viveram muito tempo nos claustros, e elas então conseguem, retomando estas vibrações terrenas e espirituais, elas constroem, né, campos vibratórios de saúde e de amor, e impregnam os doentes do corpo e da alma. Isso é muito. E nós vemos, então, que a arte é processo anímico. Eu ia pôr uma interrogação, eu preferi pôr uma afirmação. Ele é processo anímico. Ele é processo mediúnico. E as duas coisas estão juntas, não se separam, é dificílimo. A gente sabe como é difícil o médium trabalho na mesa mediúnica e tal, nessa, o animismo e onde está o mediunismo. E aqui, no mediúnico, nós vamos ter, então a gente gostaria de fechar por hoje com isso, porque que horas são agora? 2 minutos para a gente. Então, tá certinho, 2 minutos, a gente, então, consegue, não é, perceber como que, na mediunidade, toda a inspiração é trabalhada, filigranas de luz, muitas vezes nem percebidas por aquele que recebe. A espiritualidade não está querendo
ter legitimação nenhuma das coisas, ela quer que a bondade circule, ela quer que a luz circule. Então, o artista nem está percebendo que ele está sendo ali amparado, alimentado por forças inacreditáveis de espíritos que entendem o que é arte, que sabem o que é o valor da estética. Eles são impregnados disso, isso funciona na cultura humana, isso funciona na espiritualidade, nas lides de tratamento dos espíritos que desencarnam em condições de muita dor. Então, é com a gratidão muito grande, não posso me emocionar, é com gratidão muito profunda que nós agradecemos a Deus, o Senhor da vida, a possibilidade de termos, em alguns instantes dos nossos múltiplos mergulhos na carne, dos nossos viveres na carne e na espiritualidade, termos conseguido produzir o relâmpago de luz e de amor que só existe porque fomos criados por ti. Então, nós agradecemos. Nós agradecemos o viver na carne, os tantos que já tivemos. Agradecemos os períodos na erraticidade, tantos que tivemos. E agradecemos aqui hoje, Leon Denis e o professor Jorge André. Olha, eu tenho que dizer, ele me ajuda tanto, gente. Eu estou pondo o pessoal no Rita, do grupo de orientação mediúnica 1, todo mundo, estou 2 anos, professor Jorge André. Mas que para com esse negócio que é difícil, mas que coisa! Cristalino. A gente que não estuda, porque tem preguiça. Então, é mergulhar. Não vai entender? Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Pega material coerente. Aí você vai vendo a coerência com toda a codificação, a coerência aqui com Leon Denis, e a coerência, inclusive, com estudiosos atuais, né? Como Deste Andoli, no seu livro. Né? É muito impressionante como a gente vê que o sentimento de gratidão, ele aviva em nós, reaviva, melhor dizendo, a vontade de conhecer mais. E aí eu agradeço, finalizando, agradeço mesmo, Nádia. A gente ficou um tempo sem se ver, foi uma alegria quando eu recebi o e-mail, e alegria dupla, de te ver bem e de poder participar e de retomar um elo com você e agora entrando devagarzinho, com muito respeito, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, eu paro aqui, não sei se aí o pessoal que a gente combinou, né? Se o pessoal tem alguma pergunta, se querem encaminhar. Obrigada, Iole de Freitas, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil sente uma alegria imensa de ter você aqui conosco, e todos haverão de concordar aqui que nós tivemos uma reflexão profunda e extensa sobre esse tema delicado, profundo, que diz respeito ao âmago do ser, mas que diz respeito também à transcendência do ser, através de manifestações de equilíbrio, de sensibilidade, através de variadas formas em que a arte, ou o ser humano, ou o ser em profundidade, se torna manifesto no plano material. Nós agradecemos também, olha, não só pela sua especialidade nesse campo em que você atua brilhantemente como artista, mas também todas as ligações, as associações que você é capaz de fazer também como estudiosa do espiritismo e como especialista em mediunidade. Então, é um momento muito especial de nós vermos esse amálgama de conhecimentos, mas eu até me arriscaria a dizer, sobretudo,
porque foi muito emocionante a sua exposição. Emocionante porque emocionada. Porque em cada momento em que você nos disse palavras, você nos disse em uma linguagem tão humana, tão espiritualizada, tão delicada e tão profunda, isso tudo que transpareceu de cada momento, de cada palavra que você nos trouxe nessa sua sensibilidade de artista. Nós estamos todos muito felizes pelos momentos de intelectualização das questões da arte, mas também da emocionalização, diríamos, de cada momento da sua fala. Nós agradecemos muito a você. E olha, sim, nós temos aqui perguntas, mas não é só o pessoal, não, também tenho perguntas. Quem nos acompanha, por exemplo, ali a Leia Brum, que está sempre aqui. Oi, Leia. Ela foi a primeira aqui a fazer uma observação. Ela disse: somos uma micropartícula do universo infinito. Essa é a Leia Brum. Mas nós temos. Sim. Você quer comentar? Não. Não, eu acho que isso é tão extenso e, no fundo, ela trouxe tão bem, porque é isso que somos, e por isso temos a gratidão, e por isso temos responsabilidade, não é? Verdade. Então, Responsabilidade. pelo YouTube, nós temos aqui o Fabiano Nunes, que está nos cumprimentando. Bom dia para toda a família ICEB. Votos de muita saúde e paz para todos. O Fabiano é o nosso médico expositor querido, aqui também do ICEB. Glória Araújo, bom dia. Estamos agradecendo aqui os bons dias de todos, de Glória Araújo, de Célia Botelho, de Letícia Santos, de Rui, do Luiz Petzold. Olá, Luiz, bom dia a todos, em especial ao grupo do ICEB e aí, olhe. Glória Terezinha Moreira Leite Cardoso, bom dia a todos. Também nos cumprimenta com bom dia a Débora Monerá, também a Sandra Duarte, a Leni Nascimento, a Nádia Vidiano, a Fernanda Linhares. Fernanda Linhares tem aqui, ela está desvendando uma coisa da minha vida, mas é público. Olha só, ela diz, Fernanda: bom dia, amigos e amigas. Abraços de Floripa. Floripa, esse lugar lindo. Pois é. Aí a Fernanda diz: minhas violetas estão mandando um cheiro para você, menina Nádia. Olha, eu não sabia que você nos acompanha na Rádio Rio de Janeiro, hein, Fernanda Linhares? Porque nós temos há 20 e tantos anos programas na Rádio Rio de Janeiro e atualmente nós temos um companheiro, um ouvinte querido, que tem violetas. Eu também tenho violetas, trato das minhas, vibro, oro com elas diariamente. E o Antônio também. Então, ele me manda abraços e vibrações das violetas dele, eu agradeço e tal. E agora a Fernanda diz isso, que ela tem violetas também. Nós estamos fazendo uma espécie de clube de violeteiros. Agora, e tem uma outra companheira que nos chama de menina, que é a nossa querida ouvinte. Então, muito obrigada, Fernanda. Mas venha sempre para cá também, viu? Além da rádio, você vem para cá também. Nusa Silveira, que maravilha de estudo. ICEB, não entendi. É parte de um curso? Se sim, como ver as aulas anteriores? Nós temos aqui a estrutura da nossa programação, Nusa, são 4 palestras subsequentes em 4 meses seguidos em um semestre. Então, cada expositor escolhe a sua semana e nos traz 4 desenvolvimentos ou abordagens de um tema que nós aqui tratamos de comum acordo de um modo geral, mas eles são absolutamente livres, e olha, pode dizer isso, absolutamente livres para trazer o fruto de seus estudos. Se você, Nusa, quiser ver não só a Iole, mas todos os demais expositores, e você vai encontrar a nossa programação nos últimos anos, inclusive deste atual semestre, você entra em TV ICEB no YouTube e vai escolher uma gama maravilhosa de estudos estupendos que nós temos aqui, abordando não só
o veio ou a instância do Espiritismo na sua face, na sua essência como filosofia espiritualista, de comprovação científica e consequências morais ou religiosas, e nós temos essas três instâncias abordadas através dos nossos expositores e de suas especialidades, para nós vermos da riqueza que é a doutrina que nós escolhemos. Marisa Paladino, bom dia a todos. A Marisa é uma das nossas revisoras aqui no ICEB, porque nós pretendemos retomar a editora ICEB. A Cristiana Pimenta também está nos cumprimentando. A Nádia Vidiano, obrigada, Iole, por tanto ensinamento. Fernanda Linhares, apontamentos importantes. Gratidão pela exposição, Iole. Ronaldo Carvalho, obrigado, Iole. Viva o Belo, viva, Ronaldo. Cláudia Zílio, bom dia. Nadia Valles, grata, Iole, por estas belas reflexões repletas de amor, sensibilidade e inspiração. Ajude o ICEB, aqui já é uma palavra do nosso querido Carlos Nascimento, que é o nosso editor visual. Ajude o ICEB. Para isso, é só você acessar o portal iceb.org.br e clicar no banner com a divulgação da novidade, contribua e mantenha as nossas atividades. Eu aqui estou dizendo isso também, viu? O Rui Marques, nós precisamos muito. O Rui Marques, gostei muito, obrigado. O Luiz Petzold, gratidão. Nadia Valles, maravilha. A Nadia Valles, ela é professora de arte, ela fez a EBA, Escola de Belas Artes. A Débora Monerá, reflexões muito importantes e belas da querida Iole. Rui Marques, quando será o próximo encontro? No próximo mês, em abril. Ô, Rui, mas você entre lá no portal ICEB, ou então na TV ICEB pelo YouTube, você vai ver toda a nossa programação, inclusive está convidado para assistir, por exemplo, o Fabiano Pereira Nunes, que está aqui, também esteve aqui já fazendo uma manifestação, e todos os demais companheiros. Fernanda Linhares, sou fã de carteirinha da rádio. Que bom, Fernanda. Ana Letícia Leal, poderia explicar mais? Aqui é já uma pergunta, viu, Iole? Poderia explicar mais essa continuidade do trabalho artístico ao longo das encarnações sucessivas? Existe uma continuidade e entre as encarnações, hein, Iole? Então, posso desenvolver um pouquinho o raciocínio? Sim, claro. É o seguinte, em várias, sim, reflexões, anotações dos amigos espirituais, nós fomos aprendendo, e muito vindas pelas aulas do nosso querido Altivo Panfiro, que existe, sim, a possibilidade de alguns espíritos insistirem não só na arte, insistirem em determinada área de conhecimento através de inúmeras encarnações, porque eles vão cada vez mais fazendo aquilo que Denis fala, eles vão construindo algo que a gente, os humanos de fora, nós chamamos de talento, mas que, de fato, trata-se de uma construção psíquica e linguagem e exteriorizada como arte, como ciência, como educação. Quer dizer, os espíritos, eles muitas vezes voltam a reencarnar, não só porque a gente tem aquela ideia, para terminar. Não, não é assim. Pelo meu ponto de vista. Eles não voltam para terminar. Eles chegam na espiritualidade, lá também eles vão tendo outros encontros, vão estudando, vão nos grandes ateliês e laboratórios, inclusive nos outros planetas, e voltam mais habilitados a continuarem a criar uma linguagem que estimule as pessoas ao juízo reto e a agirem de maneira correta. Isso se dá nos livros lá, pela edição do CELD, do Leon Denis, nós temos uma série grande, maravilhosa, chamada Instruções dos Espíritos, que um companheiro da casa
se decidiu a tomar todas as gravações das entrevistas espirituais que Altivo Panfilo trouxe, e depois das reflexões de Altivo, junto com um grupo muito sério de médiuns, e isso nos deu um presente, que são os vários volumes, acho que tem 5, 4 ou 5. E dentro desses livros tem muito isso. Dr. Hermann traz, Inácio Bittencourt traz, Baltazar traz, pela mediunidade altiva, e ele vai construindo esta narrativa que vai, então, em alguns aspectos, eu não sei dizer para vocês agora em que livros, nós estudamos todos eles no Rita, mas são muito, muito estimulantes, porque são muito transparentes. E aí tem essa história. E não sei se cabe, mas eu tenho uns minutinhos, me veio, porque isso ficou muito marcado, até por palavras de Dr. Erma, nas entrevistas espirituais que são realizadas na casa de Leon Denis, por conta da estruturação do encontro de medicina espiritual e outros textos. Eu posso ter a liberdade aqui de dizer que participar de algumas delas durante muitos anos trouxe um entendimento tão magnífico da proximidade que estes espíritos conseguem estabelecer conosco na nossa dureza e dificuldade. E uma vez, quando estava dentro daqueles desastres ecológicos muito sérios lá no Oriente, e ele diz, pois é, mas os espíritos que habitam, que encarnam nestas áreas, que são áreas de, às vezes, muito risco do ponto de vista reencarnatório, mas que tem alguns que ficam tão ligados, eu não falo presos, estão ligados às questões próprias do lugar, que estão na fase de desenvolvimento ainda da cultura do lugar, que tem lá as suas coisinhas, que a gente chama, não são coisinhas, para eles são as coisas que eles detêm, podem ter e que são investidas de afeto. Então, os grupos espirituais desencarnam, eles já têm a habilidade de lidar com aqueles desastres ecológicos há um certo tempo, e voltam a reencarnar. Eu falei, mas não combina. Por que você já sabe que vai acontecer e tal? Eles optam. Porque se viesse pela força magnética, para mim, bobagem, seria, não, eles optam no sentido deles terem ainda muita ligação com o lugar e aprendem. Eles desenvolvem um conhecimento que cada vez eles vão lidar melhor com aquelas situações de risco. Eu acho que, não sei se isso só complicou, mas é que quando eu ouvi isso, eu achei tão importante, aí eu quis compartilhar com vocês. Eu não sei se atendi a companheira. Vamos ver, a Ana Letícia, depois ela nos dá uma notícia. Beatriz Gonçalves também nos cumprimentando, dando bom dia. Rui Marques, obrigado pela beleza cristalina. Rui Marques, e olhe, talento e aptidão, você os vê como da mesma cepa? Sim. Palavra é uma coisa muito complicada, porque graças a Deus que nós a detemos e temos na literatura manifestações inacreditáveis do que pode o saber e a emoção humana. Mas ela também tem que tomar cuidado quando a gente usa, né? Eu acho que o que é chamado, eu vou pegar por Leon Denis aqui, de talento está ligado ao que ele também chama de aptidão. Eu entendo dessa maneira. A aptidão você vai criando, vamos ver numa vida, para não ficar olhando muitas vidas atrás. Você cria uma aptidão. Você gosta? Ah, a menina ali gosta de dançar. Ah, é? É. Ah, ela é tão timidinha, quem haveria de dizer? Põe para dançar. Aí ela vai criando uma aptidão para algo que as pessoas, a família achava que ela não tinha, mas mandaram pôr a menina para dançar para ver se ela ficava menos tímida. E ela vai criando uma aptidão na dança. Ela vai aprendendo no balé clássico, depois as questões do balé contemporâneo, nas inúmeras possibilidades. Então, este ser
Então, pequenino, com seus 5 anos, passa através de 25 anos, 30 de existência, cria uma aptidão, está apta a palavra está dizendo, está apta a dançar. Aí põe ela no municipal, se ela não ficar morrendo de vergonha, ela vai conseguir dançar direito aquilo que a coreografia indicou que ela deveria fazer, ou vai fazer a improvisação que foi pedido a ela que fizesse. Se ela, isso é uma palavra, você pegou uma coisa bem delicada mesmo, você não tem regra de aptidão que a menina tem para ela ser talentosa. O que a gente entende por talento? Porque por aptidão, a palavra facilitou, né? Apta a. Cria essa aptidão, ficou apta, não era apta, tornou-se apta pelo seu envolvimento, porque colocaram ela lá. Talento é algo que a gente percebe que muitas vezes o espírito já nasce com aquele talento. Ele não atravessa uma fase muito inicial de treinamento para criar uma aptidão. Ele já vem com uma facilidade, ele já sabe, ele já desenvolve, né? E a gente vê muito isso na música, né? Que é uma coisa mais veiculada. Mas eu chamo sempre atenção, porque eu gosto de fazer um pouquinho de advogado do diabo, principalmente nas áreas que são da minha área de atuação cultural. Porque, às vezes, o que nós entendemos como talento, uma artista talentosa, é aquela que teve acesso aos meios de comunicação, é assim, que chegou ao ponto de ser. Quantas pessoas talentosas a gente não sabe que existe? Então, o talento fica também na nossa forma de cultura, não da dos povos originários, que a ideia de arte é diferente, né? Mas na nossa cultura, né, hegemônica, vinda muito da cultura europeia, né, a questão do talento vai ser reconhecido quando ele é legitimado por um público específico ou por um público amplo. Ah, fulana é talentosa porque você reconhece. Ninguém vai dizer que na dança a Pina Bausch não é uma grande artista talentosa. Ela é. Agora, nós conhecemos a Pina Bausch. Olha, a gente aqui, ela lá, por causa dos meios de comunicação. E porque ela chegou pelo esforço próprio, e sim, pelo brilho e a contribuição no mundo do seu talento, ela chegou a nós, na América do Sul. E agora um parênteses, eu soube uma coisa incrível, deve estar acabando o tempo, mas isso é tão bonito. Quando eu soube como são as organizações na região aqui brasileira do Cariri, onde o museu é dirigido por uma adolescente de 13 anos, onde são as crianças que conduzem esse lugar, onde o processo criativo ali está ligado a um fazer, inclusive artesanal, e onde um senhor, que é um luthier, mora lá, faz instrumentos, com pouco que tem. Então, aonde que está o talento? Aí eu falei, puxa, minha filha foi até lá, passou muitos dias. Puxa, a Pina Bausch, grande coreógrafa bailarina, ela teria adorado conhecer essa comunidade, essa mulher. Ela esteve lá, tinha a foto dela. Eu falei, vê, no Cariri. Entendeu? Como é que ela descobriu que o Cariri ela tinha algo que podia interessar a pulsão criadora dela, aumentar o talento dela. Então, é uma malha que tem que tomar cuidado, porque ela é legítima, mas ela muitas vezes ela vai também não deixar transparecer e vir à tona muitos talentos. E eu separo muito a questão. Autoexpressão é uma coisa. Elaboração de linguagem plástica musical é outra coisa. Autoexpressão, como eu repito, Sr. Mário Pedrosa, grande crítico de arte, um ser humano incrível, que na sua clareza também diz, não, autoexpressão todos nós temos, e é bom que tenha, que a gente se espanta, mas quando você quer
construir uma linguagem que já tem um histórico civilizatório e você percebe que ela tem a sua especificidade, aí não é mais autoexpressão, porque você não guarda ela para si, sozinha, no seu estômago, não guarda os desenhos da mapoteca. Você enfrenta as estruturas egóicas, complexas do mundo, né, em tudo, na sua arte, mas você quer estar com a obra no mundo, porque não é você que vai estar no mundo, é a obra. E a obra, quando ela existe e circula, ela deixa claro para o artista que ela tem uma independência quando ela sai de si. E isso é um dos primeiros movimentos de desapego psíquico que a gente tem. Quando produz a obra, ela está no mundo. E aí, só para deixar claro que, quando eu falei a coisa dos talentos que não aparecem, que às vezes tem muitos que não aparecem, que depende toda uma divulgação, uma legitimação cultural, mas também não confundindo. Estou falando de talentos de pessoas que decidem, quando estão encarnadas, já vimos desencarnadas, criar o próprio trabalho. Não sei se expliquei tudo. Eu acho que sim, porque o Rui Marques voltou a se comunicar conosco. Ele disse: plateia, em muitas vezes, é midiática. Obrigado pela sua resposta esclarecedora. E aí ele disse: entendi, há de estudar. Pois é, né, Rui? Isso aí é uma orientação até da nossa doutrina, né? A obra fala e continua, diz aqui o Rui Marques. Nós vamos fazer aqui só um esclarecimento. Nós falamos algumas vezes, pela familiaridade que temos aqui no Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, é o CELD, ao qual está ligada a nossa Iole pelo trabalho, o meu coração pela admiração pelo trabalho que esse grupo de irmãos queridos, altivo, Pânfiro foi o presidente, e no plano espiritual certamente continua presidindo também o Leon Denis, é o CELD aqui no Rio de Janeiro, que tem uma editora muito expressiva. Falamos também na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que atua em 1400 AM, mais atualmente está em todas as plataformas, vocês podem acessar. É a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade Espírita, mas também tem programação não espírita, mas naturalmente observando sempre os códigos de ética da doutrina espírita, do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Olha, eles fizeram perguntas, mas eu tenho aqui uma lista imensa de perguntas. Eu tenho alguns minutinhos ainda, se ninguém fizer mais nenhuma pergunta, porque primeiro damos prioridade aos nossos queridos que estão aqui conosco. Você se referiu às pinturas do homem primitivo. Você falou dos povos primitivos, originários agora, acabou de citar. O homem primitivo que desenhava nas paredes das cavernas, aquilo era mediunismo, mediunidade. Era o que aquilo? E olha, nós temos isso em toda a parte do mundo, não é isso? O homem. Inclusive aqui no Brasil. Exatamente, precisando Sim. se expressar. Queria que você analisasse isso. Eu vou, de pura maldade, eu vou colocar aqui mais uma ou duas reflexões para colocar a Iole de saia justa. Então, você já falou mais sobre a inspiração e intuição. Eu tinha pedido a você para como é que a pessoa, o artista, pode distinguir, na sua intimidade profunda, inspiração de intuição. E todo artista já deve ter tido uma experiência no campo da arte anterior, uma experiência anterior. Eu não posso ler todas, mas eu tenho muita vontade de ler as minhas perguntas todas. Mas vamos ficando por aqui. Você citou o Hélio Pellegrino, e para fechar aqui a minha maldade com as perguntas para você, olha, eu vou lembrar o nosso querido psicólogo que trouxe, você também citou a ciência. Ele, no século passado, particularmente na década de 80, ele publicou um livro definitivo, até então, sobre as estruturas da inteligência. Antigamente se falava, né, se perguntava se
a pessoa era inteligente. Hoje, depois de Howard Gardner, nós perguntamos de que modo aquela pessoa é inteligente. E dentre os tipos de inteligência que ele identificou na sua obra Frames of Intelligence, as estruturas, em português foi as múltiplas inteligências. Ele colocou uma inteligência artística. Você pode comentar isso tudo? E olha, coitada, desculpe. Não, é ótimo. E eu sou sua irmã, hein? Seu tempo. Olha só, é assim, né? A mesma inteligência, é como eu compreendo, que fez, né, nos primórdios da atuação do ser humano encarnado no nosso planeta e no nosso Brasil, no Cariri tem essas pinturas rupestres, que são lindas e umas que não estão abertas ainda ao público, só quando você viaja lá com a viagem super coisa, é que são os encantamentos. E muitas vezes elas usam da própria da terra, das substâncias minerais que encontram, e elas vão fazendo as cores. Tem umas mais abstratas, tem outras que são mais narrativas. Olha só a pluralidade do gesto expressivo. Então, é o gesto expressivo que está ali, que não tinha ainda alfabeto, mas que tinha como usar linhas e formas planares, antes de ficar falando nos potes, nas argilas e tal, planares, de usar as muradas, né, das montanhas, das serras, para poder, em algumas concavidades, umas não são nem em grutas internas, nessas concavidades meio protegidas, então, por uma projeção, né, daquela serra, que ficam ali, e elas estão ali resistindo milenarmente, com as suas cores, com os seus campos, com a essência daquela vontade de se comunicar. Esta vontade está lá, nos povos que começaram a habitar, vou falar ali, do nosso Brasil. E elas estão constantemente no que eu chamei de povos originários, que eu quero deixar claro. Não estou falando das pessoas que, na relação espaço-temporal nossa, pintaram estas cavernas, ditas rupestres. Estou falando, só para não deixar confusão, quando eu uso povo originário, não estou chamando de selvagem, não estou chamando de mais burrinho, não estou chamando o contrário. Estou dizendo que são aqueles que, na nossa terra, no nosso país, eles, ao lidar com a terra, ao agradecer a Deus, todos eles têm uma possibilidade enorme de vivenciar todas as manifestações espirituais, porque eles vivem isso no cotidiano. Tem livros incríveis sobre os sonhos, por exemplo, nos Yanomamis. É muito parecido quando a gente fala na nossa linguagem espírita do desdobramento. Então, só para dizer, porque é uma coisa que eu não gostaria de deixar confusa. Quando eu estou falando de povos originários, eu estou falando do que está vivo agora. E muitas vezes a gente não reconhece, não respeita. E eles têm um entendimento de arte muito interessante. Um deles, ouvindo, eles agora têm um pouquinho de espaço, porque nós percebemos que a gente não dava brecha. Então, estão aparecendo. E um deles, numa entrevista muito bonita que foi feita, passou na televisão, ele diz assim, aqui a gente vem e troca tela por terra. Por quê? Eles não têm direito mais à terra, eles compram. E aí ele falou, mas é tão espontâneo, ele é um bom artista, está bem situado nas bienais e tal, ele é muito natural. E ele disse assim, vocês acham que quando eu chego lá na minha terra, a minha mãe pergunta qual é o espaço cultural que nós conquistamos, quais são os museus e tal? Ela pergunta assim, o que a gente tem para comer? Então, é só para dizer que os povos originários estão no estado presente. As pinturas rupestres foram executadas há muitos séculos atrás.
separar as coisas. Em ambos existe esta pulsão. Se vai ser, então, um princípio inteligente, né, individualizado, através desse processo secular, e existe, então, acho ótimo que tenha uma inteligência que seja artística, no sentido de ter um compromisso com o ato criador, e o ato criador é invenção, não é repetição, ele é invenção. Então, é maravilhoso perceber que hoje um cientista conceituado e lúcido, né? Hoje digo na nossa época, ele considera um dos campos de manifestação da inteligência, que eu só falo, vamos lá nos três reinos, está lá, 606, 607, está tudo lá. Quer dizer, esse fulcro do princípio inteligente já individualizado no estado de humanidade, que tem ideia de Deus, que tem o pensamento contínuo, que tem o discernimento entre o bem e o mal e que tem o arbítrio sobre as coisas morais. Estes somos, e este produzimos arte, porque criamos signos de comunicação, porque queremos, ou então, através da música. Então, a arte vai ser sempre isso, é a busca para o elo com o outro, é a vontade íncita do ser, de não estar isolado. Ele quer estar em comunicação. E essa comunicação, ela se torna uma linguagem que pode ser, né, musical, plástica e tal. E ela se faz através da linha, né, evolutiva do nosso planeta. Ela está lá desde as cavernas. A gente achava que só tinha aqui na Espanha, só tinha na Europa e tal, porque no Brasil tem as mais maravilhosas, né? E a inspiração e a intuição, dificílimo. Eu não sei, não, falando por mim, 50 e tantos anos de trabalho, não sei. Eu sinto, eu sinto a aproximação e a presença. Agora, se a intuição seria algo mais anímica e a inspiração algo que me toma, e aí com o mecanismo mediúnico, isso quer dizer com um grupo de espíritos atuando sobre o artista, sobre mim, de uma maneira mais amorosa e ostensiva, sim, mas e a minha intuição? O que eu percebo? Porque essa palavra a gente usa muito no dia a dia, já. É algo que vem de uma percepção daquela ânima, daquela criatura, daquele, né, princípio inteligente individualizado. Então, ele intui uma coisa, porque ele já tem uma capacidade perceptiva a partir daquilo que ele já experimentou. Então, ele intui, ó, tal coisa ali, tal coisa lá, vai dar. Na arte, vai assim, não, então hoje eu vou usar então, papel glacine para fazer um trabalho. Mas por que papel glacine? Não tem intuição papel glacine. Não é uma bobagem. Preste atenção. E aí, para mim, é essa um pouco a relação. Acho que eu falei, acho que eu deixei claro a questão dos povos originários e da estrutura. Para mim, existe sempre, quem formulou a pergunta, né? É a mesma vontade de comunicação que vai trabalhar com o gabarito daquele ser e da circunstância cultural, social na qual ele está inserido, através do espaço-tempo. Não sei se eu respondi. Respondeu. Agora, as outras que não fiz vão ficando para os nossos próximos encontros. Eu já vou deixar aqui, para todos vocês que estão aqui conosco, em ambos os planos de existência, eu vou pedir. Ela falou tanto de estilo, para nós vermos como evoluiu. A palavra evoluiu talvez não seja adequada, mas como a Iole transitou de vou chamar estilo, viu? De um estilo no início da sua carreira, com expressões em materiais muito concretos, muito fortes e muito fixos, digamos assim, nas suas formas, e um momento que é o momento atual de tanta fluidez, de tanta espiritualidade. Isso aqui fica, quem sabe, até para o próximo, ou não, para o último encontro nosso. Vou deixar aqui esse até um pedido.
para você. Eu tinha aqui outras questões, mas eu acredito que nos próximos encontros nós vamos poder ter essas respostas, essas reflexões com Iole de Freitas aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, agradecendo ainda a Célia Botelho, que disse, muito bom o tema explanado, amei. Nós também, viu, Célia? Giovana Marra, muito obrigada e bom dia para todos. Nós também agradecemos a você, Giovana, e a todos que estiveram conosco aqui em ambos os planos de existência, estudando e refletindo com Iole de Freitas sobre arte e sobre animismo e mediunidade na construção ou na expressão através da arte. Então, muito agradecido está o ICEB pela sua presença, pela sua fala, pela sua contribuição, pela sua sensibilidade e pelo seu ser, do qual transparece a artista que você é, porque você exuda todos os fluidos da arte de que está permeado todo o seu ser espiritual e encarnado. E olha, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, Nádia, querida. Muito obrigada. Até o próximo estudo. Se Deus quiser, Ele está querendo sim. E aos nossos mentores. Neste momento, Jesus, na alegria que é do teu evangelho, que é da sensibilidade espiritual que teu evangelho desperta em nós, nós te agradecemos, Mestre querido, que escolhemos seguir. Neste instante, o encontro fraterno, profundo, esclarecedor que tivemos com nossa querida irmã, amiga e companheira Iole de Freitas. Desce, Jesus, por sobre ela todas as tuas bênçãos para que continue, através de todas as suas atividades, a trazer aos seus companheiros, em ambos os planos de existência, as luzes de seus estudos e de sua experiência. Nós te agradecemos, Mestre, ao teu coração, ao coração de Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores queridos, muito especialmente aos mentores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, na figura de Deolindo Amorim, seu idealizador, fundador e diretor e presidente atualmente, também no plano espiritual, e de Jorge Andréa, nosso presidente de honra, também no plano espiritual. Que a tua paz, Mestre, permaneça conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.